Sejam todos muito bem-vindos a mais uma videoaula de circuitos elétricos. E dando continuidade à resposta de circuitos de primeira ordem, vamos estudar hoje a resposta de circuitos RL sem fontes. Então aqui nós temos um circuito RL sem fontes, em que existe uma determinada energia armazenada no indutor L. Então, aplicando LKT a essa malha, eu obtenho esta equação. L de I dt mais R I de T igual a zero. Então, aqui eu posso dividir ambos os termos do lado esquerdo pela indutância L e do lado direito, dividindo zero por L, é zero. Então, aqui eu organizei, eu coloquei o termo RI sobre L para o lado direito da equação e agora ainda vou trazer a variável I para o lado esquerdo da equação, de tal forma que eu tenho esta equação pronta para ser integrada. Então, integrando esta equação, a gente já sabe o que esperar, né? Logaritmo natural da corrente é igual a menos RLT mais a constante K, devido ser uma integração indefinida. Então, nosso próximo passo é determinar quem é essa constante K. E para isso nós vamos utilizar a condição inicial. Então, no instante t igual a zero, existe uma corrente circulando pelo indutor. Essa corrente é chamada de corrente inicial, ou I0. Então, substituindo na equação, como t é igual a zero, esse termo menos R sobre LT é igual a zero. Logaritmo natural de I de t igual a zero é Ln de I0. Logo, a constante K é Ln de zero. Então, eu substituo o valor de K na equação. E agora, uma manipulação matemática e a resolução da equação logarítmica vai me permitir determinar uma expressão para I de t. I de t é igual a I0 e elevado a menos R sobre L, que multiplica t. Então, esta é a equação que nós acabamos de definir para um circuito RL sem fontes. Essa é a resposta natural para esse circuito. Então, visto que a resposta natural também é uma função exponencial, como no caso do circuito RC, que foi deduzido anteriormente, em videoaula passada, essa resposta também possui uma constante de tempo. Então, de forma análoga, a constante de tempo para o circuito RL é τ, sendo τ igual a L sobre R. Então, lá no circuito RC sem fontes, a constante τ era o produto da resistência pela capacitância, RC. Aqui a constante τ é L sobre R. E aqui nós vemos o gráfico para a resposta desse circuito, como evolui a corrente no circuito RL sem fontes. Então, inicialmente existe uma corrente inicial I0, quando t igual a zero, e após uma constante de tempo, tal, vocês podem perceber que essa corrente que circula pelo circuito, ela é apenas 36,8% do seu valor inicial, I0. Então, vamos a um exercício bem simples. Em um circuito RL série, determine a tensão no indutor se R igual a 200, L igual a 40 mH e I0 igual a 10 mA. Então, esse exercício aqui é simplesmente para a gente fixar o conceito da equação deduzida. Então, a equação deduzida foi essa. E se eu substituir os valores que nós temos no exercício, eu obtenho uma expressão para I de t. Só tem um detalhe, ele não pede a corrente I de t, ele pede a tensão no indutor. Mas nós sabemos que a tensão no indutor VL é L de I dt. Então, derivando essa expressão e multiplicando pela indutância, nós temos que a tensão é 2e elevado a menos 5.000 T. Bom, agora sim, vamos a um exercício de circuitos elétricos propriamente dito, em que a gente vai determinar a resposta natural para esse circuito. Então, o exercício é o seguinte: calcule I e V para t maior do que zero. Ele não especifica um instante de tempo, então ele está pedindo I de t e V de t. Ele está pedindo expressões para a corrente I, que está assinalada no circuito,
E expressão para a tensão V que está assinalada no circuito, é a diferença de potencial sobre o resistor de 4 ohms. Se o circuito está em regime permanente T igual a 0 menos, então já comentei que T igual a 0 menos, esse menos representa um infinitésimo de tempo antes de eu fechar a chave que é fechada em T igual a 0, conforme indicado no circuito. Então, se o circuito está em regime permanente, o que acontece é que aquele indutor ele se comporta como um curto-circuito. Se ele se comporta como um curto-circuito, a gente pode substituí-lo por um curto, por um condutor, né? Então, tira aquele indutor, coloca ali, preenche com uma linha, um condutor, e a gente tem um circuito puramente resistivo. Então, quem é I0? Quem é a corrente inicial no indutor, antes de fechar a chave? Bom, é só aplicar o conceito de divisor de corrente. A corrente fornecida pela fonte, ao chegar no nó que contém o indutor de 2H e o resistor de 4 ohms, ela vai se subdividir. E aplicando o conceito de divisor de corrente, eu consigo facilmente determinar quem é a corrente inicial no indutor. Então, a corrente inicial no indutor é 4 amperes, utilizando o conceito de divisor de corrente. Bom, agora eu fechei a chave. Na hora que eu fechei a chave, eu tenho essa fonte em curto. A resposta do circuito à direita da chave deverá ser somente devido à energia armazenada no indutor. Então, eu tenho essa equação I de t igual a I0 e elevado a menos R sobre LT, que foi deduzida para esse circuito. Só que aqui eu tenho que transformar o circuito em um circuito RL sem fontes. Como que eu faço isso? Eu tenho 12 ohms em paralelo com 4 e o equivalente vai estar em série com 1 ohm. I de t é igual a I0, calculamos I0, 4 amperes, E elevado a menos R sobre L. Então, 12 em paralelo com 4 é igual a 3. 3 em série com 1 é igual a 4. Por isso, E elevado a menos 4T, a resistência equivalente, dividido por 2, que é a indutância. Então, já obtive a expressão para a minha corrente I de T, solicitada no exercício. E agora ele pede V de T, que é a tensão sobre o resistor de 4 ohms. Então, eu posso obter essa tensão simplesmente aplicando LKT a essa malha à direita. Então, V de T, a diferença de potencial sobre o resistor de 4 ohms, é igual a VL de T mais RI de T, a queda de tensão no indutor, mais a queda de tensão no resistor de 1 ohm. Como a resistência é 1 ohm, eu posso suprimi-la da equação. E a tensão no indutor é L dI dt. Agora sim, eu posso obter uma expressão para a tensão, V de T. Então, L, que multiplica a derivada da corrente, mais I de T, que é a expressão que nós acabamos de obter utilizando a expressão deduzida anteriormente. Com isso, eu consigo uma expressão para V de T, que é a tensão sobre o resistor de 4 ohms. Então, V de T é igual a menos 12 E elevado a menos 2T. Então, agradeço a todos que assistiram a essa videoaula e até a próxima.